divindade aí. Diana dos Efésios. Nós vamos continuar aí, nós estamos aí na Torá, né? Ou no Pentateuco. E breve nós vamos estar dando seguimento aí à nossa jornada aí dentro deste assunto, né? Está nos faltando ainda fazer um panorama aqui do Deuteronômio, que é Radevarim, né? As palavras. E eu já até abordei essa questão, né, explicando que eles falam que é a segunda lei, a repetição da lei, que na verdade é onde Deus ele vai estar reforçando os seus mandamentos, as suas leis, as suas mitzvot ao povo, né? E nós entramos aí também nesse contexto que nós vamos dar uma continuidade, que nós entramos nas festas judaicas, até falamos, né, quando a gente coloca a festa judaica, parece que foi, né, quando a gente coloca o conceito de festa judaica, parece que a gente está dizendo que foram eles que fizeram essas festas, que elaboraram essas festas. Na verdade, não. A gente fala no conceito de quem está praticando essas festas, né? Que, na verdade, a gente fala festa, mas no original do hebraico é meod, né, ou moedim, moed ou moedim, são festas, né? Então, moedim, e nós vimos que, na verdade, são celebrações, né? São festividades que Deus ele está colocando, trazendo para o seu povo, para que o povo possa celebrar o Senhor. Então tem uma aproximação, né? Então, onde muitas coisas ali vão ser apresentadas dentro dessas festas. Só que essas moedim, essas festas, elas trazem um contexto histórico, tá? Elas vão trazer dentro de si um contexto histórico, tá? Ou seja, há uma história a ser desenvolvida aí, tá? Nesse moedim, nessas festas. Nós temos aí também a abordagem do contexto judaico, né? Ou seja, isso mesmo, contexto judaico, né? Ou seja, como que são celebradas essas festas, como que essas festas são celebradas. E aí a gente vai para o contexto que a gente até já começou a falar um pouquinho, que é um contexto profético, tá? Profético. Então nós temos aí, dentro desses moedim, né? Nós temos um contexto histórico, um contexto judaico e um contexto profético, tá? E não esquecendo que, eu já até abordei isso aqui também, né? Que se nós observarmos os cristãos do primeiro século, do segundo século, eram cristãos judeus, tá? A igreja, na verdade, ela começou a ser constituída de judeus convertidos à pessoa do Mashiach, que é Jesus, né? Então, os apóstolos, eles vão começar a propagar a pessoa do Mashiach, de Cristo, e dentro disso, alguns judeus vão crer na mensagem, porque elas vão ter um contexto escriturístico, tá? Então, elas vão trazer contextos escriturísticos. Então, quando os apóstolos usam o contexto escriturístico, ou seja, eles vão usar as escrituras, né? Todo momento eles vão falar sobre isso, né? De quem falou Moisés, os profetas, os escritos, estava escrito acerca dele. Então, todo momento eles vão estar usando esse termo escriturístico, mostrando que Jesus ele é o Messias prometido e esperado pela nação de Israel, cujo eles não viram. Então, aí, dentro desse contexto todo, nós vamos ver que os primeiros conversos da igreja, tá? Que a igreja ela vai nascer no Pentecostes. Ali nasce a igreja no Pentecostes, tá? Eu falo nascer em questão de propagação, porque na verdade Cristo ele já vem trazendo sobre si isso. Nós vamos ver, né? Nós vamos ver lá em Lucas, né, 10,
que Jesus vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então ele já está ali dando uma pista de que ele vai estar separando um povo, tá? Só que dentro deste conceito aqui escriturístico, os apóstolos vão anunciar o evangelho, anunciar as boas novas, que nós conhecemos como Brit Hadashah, nova aliança, né? E aí, esses judeus convertidos, eles vão ser os primeiros a fazer parte da igreja. Mas aí, dentro disso, nós temos promessas de que dos dois povos, né? Ou seja, vou pôr aqui na ordem de judeus e gentios, né? A igreja, ela vai ser constituída de judeus e gentios, tá? A gente vai entender isso quando nós lemos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11. Ele vai trazer isso. Se não me falha a memória, acho que em Éfeso, né, a carta dos Efésios, ou Gálatas, me fugiu a memória aqui, ele vai dizer que dos dois povos ele vai fazer um. Esses dois povos nada mais, nada menos do que são judeus e gentios, tá? Porque já havia uma promessa para os gentios, tá? Feito por Deus já na Brit Hadashah, no Taná já tinha promessa em vários profetas, vários escritos, já tinha essa promessa de que Deus ia falar através de povos de línguas estranhas. Então ele não estava falando simplesmente do derramado do Espírito Santo, que a gente lê esse texto, muitas pessoas leem esse texto e entendem que ele está falando, não é isso, ele está falando que esse povo de língua estranha que vai ser pregado, esse povo que vai pregar ele, né, que vai falar sobre ele de línguas estranhas, nada mais que são gentios que farão parte da igreja do Senhor Jesus. Foi achado pelo povo que não me buscava. Exatamente, esse aí que é o texto mesmo, Isaías, né? Pois é, um povo que não buscava foi achado por ele, né? Então Deus ele já vem mostrando essa graça, essa Hesed, né? Que é graça no hebraico, ele já vem mostrando o rastro dessa Hesed para nós. Então aí os judeus eles se gabaram aí de todo esse contexto de serem o povo escolhido de Deus. Então esse fato de ser um povo escolhido, que na verdade é um povo escolhido por Deus, os judeus é inegável, só que eles caíram num certo soberbo, uma certa soberba tomou conta dos judeus conversos ao ponto de eles quererem rejeitar os gentios, tá? E aí nós vamos ver isto, que quando Paulo na carta aos Gálatas, ele vai dizer que quando ele estava esperando os apóstolos chegar, ele viu que quando Pedro se aproximou, né, Pedro estava ali comendo com os gentios, celebrando com os gentios, batendo papo, rindo. Quando ele viu os irmãos vindo de Jerusalém com Tiago, aí a Bíblia diz que Pedro começou a se dissimular, já começou a ficar mais longe, se afastar dos gentios, e Barnabé também vai dizer que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação de Pedro. Ele vai dizer, ele repreende na cara, porque era repreensível. Aí ele vai dizer, se tu sendo judeu, obriga os gentios a vir como judeus, aí ele vai mostrar, né, que o Senhor, nosso Deus, ele vai escolher os gentios, ele introduzir os gentios na igreja, ou seja, eles fazem parte. Então todo esse contexto aí, eles nos mostra o início da igreja, ou seja, dos primeiros passos da igreja já inaugurado no Pentecostes, tá? Então, esses judeus conversos, por que eu estou frisando essa questão dos judeus conversos? Porque a prática dessas festas, tá? Desses moedim, essas práticas, elas ainda estavam em curso, elas eram praticadas, né? Nós vamos ver aqui que Jesus celebrou essas festas, Jesus ia a Jerusalém, né? Nessas festas anuais, né? Tinha 3 festas anuais, que era a Páscoa, o Pentecostes e, se não me falha a memória, dos Asmos. Então Jesus ele cumpriu todas essas festas. Os apóstolos cumpriram todas essas festas, tá? Isto é pecado um gentio celebrar essas festas? Não, não é pecado. Ele, na verdade, como eu já disse, ele traz sobre si bênçãos. Quando a gente celebra ela com essa mentalidade de celebrar ao Senhor, tá? De celebrar ao Senhor. Então, Deus, ele institui essas festas para aproximar o povo a Ele.
através das quais o povo vai lembrar da providência divina. Então, várias festas têm atos proféticos, tá? Então, nós vimos lá de 7 meses, nós vimos lá a questão de 7 meses proféticos dentro do calendário judaico, e dentro desses 7 meses proféticos, nós temos também as 7 festas proféticas. Ou seja, Deus, nós vemos que Deus ele trabalha com um ciclo de 7. Se nós formos olhar toda a Bíblia Sagrada, ele vai trabalhar num ciclo de 7. Haja vista que o Rosh Hashanah, né, ele também é um ano celebrado também como que eles chamam de Shabbaton. Né? Esse Shabbaton, no hebraico, o Shabbaton, ele quer dizer o cabeça do ano, ou seja, é um ciclo de 7 anos, tá? É um ano de descanso, tá? Então esse Shabbaton, tá assim, no texto hebraico, é Shabbaton. Tem o Shabbat, que é aquele que é praticado toda semana, mas tem o Shabbaton, que é a contagem de 7 anos, tá? Então, quando acontece essa contagem de 7 anos, celebra-se o Shabbaton, aquele ano sagrado de Deus. E aí nós vamos ver que Deus, ele abre essas nuances dessas festas para se aproximar do povo e o povo se aproximar a ele. E aí nós até começamos já a ver algumas coisas, né? Nós vimos lá em Deuteronômio 8:8, né? Que vai falar daquelas propriedades, onde nós também vimos o candelabro, né? Nós vimos lá o candelabro, lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí nós vimos o candelabro, né? Nós vimos lá o candelabro e vimos o significado lá, 7 propriedades que a terra produz, que apontam para a pessoa de Jesus, né? Então nós vimos isso também. Nós vimos lá a pessoa de Jesus no candelabro que estava dentro, e essas 7 propriedades representadas na terra, que quando Deus falou com o povo, era uma terra que emanava leite e mel. Quando eles disseram que era uma terra que consumia os seus moradores devido à produtividade. Na verdade, nada mais era do que Deus mostrando que a terra, né, não tem a expressão, ele foi como uma terra, qual a expressão, gente? É uma raiz de uma terra seca, né? Como raiz de uma terra seca. Está falando da pessoa de Jesus. E isso aponta para esse capítulo 8, versículo 8, de Hadevarim, que nós lemos, né? E lá aponta o quê? Nós vimos lá que o número 8 representa a pessoa do Mashiach, a pessoa de Jesus. É mais que perfeito. Então nós vimos as propriedades, nós vimos Jesus, e nós vimos ali que tudo aponta para a pessoa do Mashiach, tá? Então essas festas, elas são importantíssimas, claro, que a gente não consegue celebrar todas dentro. Por quê? Porque o nosso calendário, tá? O calendário ocidental, ele é muito aquém do calendário oriental, do calendário judaico, colocando assim, né? Vamos colocar dentro desse termo. O calendário judaico, ele está bem mais à frente. Nós vimos lá que já estamos no ano 2701, né? 2701, e nós ainda estamos em 2019. Eles estão bem avançados. E outra coisa, quando o calendário foi mudado por Gregório, nós também já falamos aqui na terceira aula passada, se não me falha a memória, quando nós mostramos a mudança do calendário por Gregório, que ele elaborou um calendário, para que caísse as festas, e aí eles mesclassem festas pagãs, tá? Festas pagãs com as festas judaicas, para que as festas judaicas caíssem em desuso. E isso vai acontecer, que nós falamos também na Idade Média, tá? Então ela vai desaparecer na Idade Média, ela já vem ali do 5º século, 6º século para cá, ela já começa a perder um pouco de força, tá? Por quê? Porque devido a algumas conversões que vão acontecer, tá? Principalmente no período dos imperadores romanos, então com essa mexida toda que eles vão fazer nos seus impérios, eles vão perseguir o povo, e aí muitas leis vão ser promulgadas para poder acabar o que eles chamam de antissemitismo. O que é o antissemitismo? É apagar o povo judeu da terra, é eliminar o povo judeu da terra, tá? Então o inimigo, ele fez uso de várias forças políticas com um ato antissemitista, tá? Acabar com o povo judeu, acabar com a cultura deles, acabar com a religião judaica, tá? Então o diabo, ele sempre trabalhou na história
procurando acabar com o povo de Israel. E como o povo era um povo que, né, que passou muita dificuldade, mas Deus sempre esteve sustentando esse povo. Se nós buscarmos toda a história dos judeus, história de Israel, seja ela no contexto escriturístico ou não, nós vamos ver o sofrimento que esse povo passou, mas é um povo que sempre caía, mas sempre estava de pé novamente. Porque foi um povo que acredita, né, no Deus que levantou, que escolheu essa nação, acredita nas promessas que essa nação tem da parte de Deus. Então esse movimento antissemita, ele ainda perdura nos dias de hoje. E, infelizmente, muitas igrejas estão vivendo esse contexto antissemitismo. Como? Quando fala contra essas festas. Tá? Porque apagar essas festas aqui do contexto escriturístico é tirar da igreja também algo relacionado a tal. Porque muitas coisas que parábolas que Jesus vai contar, principalmente a parábola das 10 virgens, que vai apontar para um costume judaico, tudo isso aponta, mostrando a relação da igreja com essas festas, com algumas práticas. Volto a dizer, não estamos aqui fazendo prosélitos, ou seja, convertendo pessoas a judaísmo. Não, nada disso. Mas mostrando que a igreja. Então, quando nós colocamos questão de igreja, a gente tem que lembrar isso aqui. Ó, a igreja tem que ser assim, ó, a igreja judaico-cristã. É isso aqui, ó. A igreja, ela tem que ser denominada com este nome. Igreja judaico-cristã. Por quê? Porque igreja concernente ao que Jesus veio fazer, uniu os dois povos, né? Que igreja no grego é eclésia, né? Tirados para fora de sua habitação, tá? Não é simplesmente só tirar para fora, mas tirar para fora de sua habitação. E judaico por quê? Porque a raiz é judaica. Os apóstolos eram judeus, Jesus era judeu, os primeiros e terceiros séculos a igreja ela cresceu através de judeus conversos, e aí surgiu o cristianismo judaico-cristão. Por isso que é a igreja judaico-cristã. Muita gente vai discordar de mim, tá? Então eu tenho gente contra e gente pró. Então isso aí para mim não interessa. Eu só sei que a verdade é essa aqui, tá? Então a verdade é essa. A gente aqui, como eu disse aqui, como a gente está num processo, né? Estão tentando enfiar a gente no processo antissemitista, ou seja, apagar essa raiz judaica da mente do povo, das nações. Só que não adianta tentar não, que ela sempre vai estar. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, se a gente olhar com o olhar que ela é mesmo, do fato, principalmente quando a gente vai entrar para a questão da exegese, da hermenêutica, a gente precisa olhar com o olhar judaico, tá? E aí a gente vai entender o que o texto, que o escritor queria passar, porque o contexto dele era diferente do nosso. E aí que a gente vai entender do que é que Jesus estava falando. Então a igreja ela precisa aprender a voltar, tá? A raiz original. Por isso que a gente vê aí muitas pessoas pregando baboseira, não entende nada de Bíblia, pega ali no raso mesmo, né? Apenas, não vou falar nem que é água no calcanhar, está na sola do pé ainda a água, né? Está com medo de entrar nos rios de águas profundas, que o Senhor mostrou para Ezequiel, vem. Aí quando ele aqui não dá mais para andar não, aqui é só nada. Então Deus não quer a gente andando na água, né? Deus quer que a gente, nada de braçada, né? A gente só vai nadar de braçada aqui se a gente entender toda essa cultura, toda essa questão aqui. Então louvado seja Deus por isso que nós aprendemos isso aí, estamos aprendendo dia mais após dia, a gente vai aprendendo aí com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, a gente guardar aí essas benefícios para a nossa vida espiritual, e isso nos acrescenta, isso acarreta bênçãos para a nossa vida, tá? Então vamos tentar aí tirar esse pensamento de antissemitismo da nossa mente e lembrar que a raiz primária do nascimento da igreja de Cristo, ela é judaica. Então, é claro que nós temos que ver certas questões de costume de festas e tomar cuidado com certos costumes, com certas práticas, né? Para a gente não cair nessa questão aí. Mas nós temos toda a liberdade, tá? Então bendito seja Deus por isso. Então vamos dar uma continuidade aí, ó. Festas judaicas, né? Tá?
são festas, são moedimos instituídas por Deus. As festas judaicas e o simbolismo profético. Aí nós temos Levítico capítulo 23, o versículo 2 e o 4. O 22 não é 22 não, tá? É só 2 e 4. Deu uma comida ali onde devia comer, né? Olha aí, ó. Levítico 23, perdão. Levítico 23, versículos 2 e 4, tá? Mas se a gente quiser entender mais, aí a gente tem que ler todo o capítulo 23, tá? A gente vai ler só o versículo 2 e o versículo 4, que é o cabeça, o roche dessas festas. Minha mãe, Deus abençoe, a senhora abençoe, né? Bênção. E Deus continua abençoando a minha mãe, tá, gente? Minha mãe está conosco aí, ó. Está assistindo aí. Fala aos filhos de Israel, diz-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades, tá? Então algumas traduções estão festas, mas o termo mais propício aqui é solenidade ou festivo, né? Versículo 4. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. Aí ele vai trazer a lista, tá? E quando a gente continua lendo aí ele vai trazer a lista aqui. Nós temos a Páscoa, as primícias, o Ano Novo, Dia da Expiação, tabernáculos, pães asmos, né? E aí o ano sabático aí, que é o Rosh Hashanah, o Shabaton, que nós falamos, né? Então quando a gente vai lendo tudo aí, a gente vai achar essas festas aí relacionadas aí nesse capítulo. Jesus para ter misericórdia de nós, porque não é uma doutrina humana, né? Não é humano, né? Mas é verdade, é um fato, né? E aí já é o que eu falei, né? Então tentaram apagar da nossa mente essa verdade, mas estamos nela. O termo usado para festas aqui é Moadi, ou seja, Moadei, lugar determinado ou período sagrado, que também pode significar ensaio sagrado. Então essas festas, a grosso modo, são ensaios, ou seja, estão ensaiando. E aí nós vamos ver que algumas dessas festas, dentro da questão profética, elas já aconteceram. Outras estão por acontecer. Ainda estão para acontecer. Eu estou falando em questão profética, tá? A questão profética delas, algumas já ocorreram, outras estão para acontecer. Então são ensaios. Então cada ano que é celebrado, cada mês que é celebrado o mês propício da festa, que é celebrada essa festa, nada mais é do que ensaiando para algo que está por ocorrer ou que já ocorreu. Trazendo a memória, é o memorial do Senhor, tá? Memorial. Cada uma dessas 7 festas, ou moed, ou encontro, eram ensaios proféticos da obra redentora de Cristo, ou seja, as mesmas apontavam e apontam para algo relacionado a Cristo com seu povo, aonde há fatos que já ocorreram e há fatos que ocorrerão ainda com relação à humanidade, tá? É o que nós acabamos aí de frisar aí. Então a fonte de pesquisa e o elaborador aqui deste material aqui, o pastor Luiz Carlos Lopes, e a fonte de pesquisa de onde nós temos a extração deste material, tá? Aí nós temos o calendário judaico, tá? Nós temos o calendário judaico representado pelo nome, o nome hebraico, e nós temos ali também colocado ali, claro que está no inglês, né? O nome no português, né? Nós temos ali o Nisan, Yaf, já lemos isso aí, né? Então nós temos ali, ó, mês de Adar, celebração, mês da colheita, o Sivan, o Tamuz, que tem a bandeira de Israel, e temos ali a celebração do Elul, Romã. Então várias coisas, né? Calendário judaico o calendário lunar baseado no ciclo da lua. O primeiro dia de cada mês é sempre lua nova. O ano tem apenas 354 dias. Geralmente, a cada 3 anos era adicionado o 13º.
para ajustar ao calendário juliano. É um outro calendário, tá? Que foi elaborado também ali por imperador e pelo clero. A determinação dos tempos era confirmada pela observação direta de testemunhas. Essas testemunhas, para celebrar o Rosh Hashanah, ficava-se, como eles não sabiam quando ia aparecer a lua nova, tá? Mas na virada da estação, então eles colocavam 2 pessoas no alto de uma torre, de um monte, para observar. Essas pessoas eram observadores da lua, para ver quando ia começar a surgir, que eles viam que a lua nova estaria nascendo. Aí eles tocavam a trombeta. As trombetas, elas vão estar relacionadas também a isto, tá? A algumas festas, e nós vamos ver aí que ela está relacionada a um ato profético também, que a gente já, né, você já deu até um sorriso aí com os dentes para fora, então você já pegou de que a gente está falando, né? Louvado seja Deus. O primeiro mês do ano de Nissan é o religioso e o Tishri, o civil. Esses dois aqui, eles vão acontecer praticamente assim, a mudança do religioso para o civil. E no civil nós vamos ver que vai ter principalmente quando a gente for ver a questão do Pessa, da festa do Pessa ou da Páscoa, nós vamos ver que o calendário gregoriano, ele mudou-se o calendário para o gregoriano simplesmente para mesclar, tá? A celebração da Páscoa, que vai cair no dia propício no calendário nosso, mas no calendário religioso judaico, ele pode ocorrer qualquer dia da semana, tá? Se nós observarmos, a nossa Páscoa, ela sempre vai estar caindo no domingo. Então o que acontece? Isso aí, nós vamos ver que isso foi porque foi mudado o calendário. Então, mas esse não tem um dia certo. Ou seja, o dia concernente o dia da semana, tá? Se é segunda, terça, quarta. O negócio é o dia certo. 14, entre o 14 e o 15. Eles praticamente celebram Pessa em dois. Por que eu digo 14 e 15? Porque é na virada do dia. Então, quando é do dia 14 que está virando para o dia 15, que é no entardecer, tá? Ao entardecer, então por isso que eles celebram 14 e 15. Então nós vamos ver, o nosso é só no dia 14. O deles não, são 2 dias. E consequentemente, após o Pessa, vem depois o dia dos Asmos, que é justamente ligado no outro dia. Tá? Uma coisa assim, que cai tudo certinho. Então eles não perdem um momento algum, eles estão fora desse contexto da celebração certinho, não perde nada. Se a gente for colocar no nosso calendário, dá uma bagunça total. Dá uma bagunça total, mas nós vemos aí que tudo é elaborado de acordo com as orientações divinas, porque Deus pôs assim, então para que eles pudessem ter uma data específica, concernente não ao dia da semana, mas a data específica, sem mudar, tá? O número 7 no calendário, a festa bíblica são em número de 7, o Shabat, 7º dia, é santificado, a Páscoa tem início no 14º dia, vezes 7, né, que são 4, vezes 2, 7, né? A festa dos pães asmos dura 7 dias, a festa do Pentecoste acontece 7 semanas após a festa das primícias. As principais festas ocorrem no 7º mês civil e religioso. A festa dos tabernáculos dura 7 dias. Todo o 7º ano é ano Shabat, é o Shabaton que eu falei, tá? Sobre o Shabaton, cada 7 anos. É o sábado maior, ou seja, do ano, tá? Depois de 49 anos, 7 vezes 7, 49, há o ano do jubileu, tá? É o ano de jubileu. E justamente, isso é maravilhoso demais. Muito maravilhoso. Porque, se nós contarmos da ressurreição de Cristo até o dia da Assunção, da descida do Espírito Santo, nós vamos ter 50 dias. 50 dias. Muito interessante, né? Meses do ano no calendário judaico. Nós já até olhamos isso aí, né? Duração de 30, 29, 30, 29, 30, 29, 29, 29 ou 30. E aí nós temos a sequência dos meses. E ali o mês que ocorre, Nissan, entre março e abril. Iar, entre abril e maio. Sivan, entre maio e junho. Tammuz, entre junho e julho.
Av, entre julho e agosto. Elu, agosto e setembro. Tishrei, setembro e outubro, que é quando vai ocorrer o Rosh Hashanah e o Yom Kippur, tá? O Reshvan, entre o outubro e novembro. O Kisleu, entre novembro e dezembro. O Tevet, dezembro e janeiro. Shevat, janeiro e fevereiro. Adar primeiro, fevereiro e março. E o Adar segundo, entre fevereiro e março também. Então, por que 2 Adares? Aquilo que eu expliquei. Porque vai ter um de 29 e um outro de 30, tá? Então, aí eles vão para fazer isso aí. Aí são o documento do calendário gregoriano, quando foi mudado. O que são as festas bíblicas? São memoriais ordenados por Deus. Êxodo 12, 14. Ordenados que você acabou de falar aí. Não são doutrinas humanas, tá? Não são celebrações humanas, são coisas de Deus, tá? Deus que instituiu. São sombra das coisas futuras. Colossenses 2,17. Então elas são sombra das coisas futuras. Lembrando que quem está dizendo isto aqui é Paulo. Aí eu pergunto, aí vem a pergunta. Mas em qual futuro? O futuro dele, presente? O futuro concernente ao futuro em que ele está presente, concernente às festas do passado, ou concernente ao futuro ainda a acontecer à frente? Fica a pergunta aí. Vai pensando aí. 2,17. Que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aí ele vai falar, né, da questão de conceitos de comida, de bebida, de batismo, né, esses cuidados, né, desses ensaios aí, concernente a algumas heresias e alguns falsos ensinos que estavam surgindo dentro da igreja, né, de julgar pelo comer, pelo beber, pelo batizar, por todas essas questões aí. Aí Paulo vai dizer que são sombra das coisas futuras. Tem os seguintes significados: natural, ciclo das colheitas e estações; histórico, espiritual ou profético, que aponta para a pessoa de Jesus. Nos ensinam sobre Deus e seu plano para a humanidade. A finalidade dela é esse aí, ó. Tanar, Antigo Testamento, a época em que vai acontecer, e o Brit Hadashah, Novo Testamento. Nós temos o Pessah, que é a Páscoa, Levítico 23:5, acontece no dia 14 de Nissan, lembrando que é na virada da tarde, então é 14:15, como se fosse celebrar 2 dias. Aí abaixo vai estar aí mostrando aí, ó, por quê? Porque depois acontece os pães asmos. Simboliza a redenção, a Páscoa simboliza a redenção, no Brit Hadashah, no Novo Testamento, que é 1 Coríntios 5:7. Nós temos a Matzot, os pães asmos, tá? Os pães asmos, que acontece no 15º dia de Nissan. Por isso que é aquilo que eu falei, da questão de celebrar 2 dias, por causa de ser no final da tarde, na virada do dia, no final da tarde, e já acontecer o próximo dia com os pães asmos. Simboliza a santificação, 1 Coríntios 5:8. Rabikurim, primícias. Aqui Rabikurim ou Bikurim está relacionado a primeiros frutos, tá? Os primeiros frutos, as primícias. Dia após o sábado, Nissan, simboliza a ressurreição, 1 Coríntios 15:20. Interessante que eu já até expliquei isso aqui, né? Que o judeu, ele fica de olho na lavoura. Quando ele vê que um fruto ele arrebenta, ele vai lá e amarra aquele fruto. Ele já amarra um fio vermelho, um fio escarlata naquele fruto que nasce ali. Ele já está separado. Quando na hora da colheita, o primeiro que ele vai arrancar ali é aquele molho que ele separou. Ele vai levar para o templo, entregar para o sacerdote. O sacerdote vai fazer o sacrifício do movimento perante o Senhor, e aquilo será queimado no altar de Deus, tá? Simboliza a ressurreição de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Shavuot, que é o Pentecostes, tá? Pentecostes, 50 dias após as primícias. O Sivan,
descido do Espírito Santo, Atos 2:1, o chafarote, que são as trombetas. Por que chafarote? São toques de trombetas, o chofar, vem, né? Chafarote vem do chofar, é o plural de chofar, tá? Então, chafarote são os toques de trombetas, é o primeiro dia de Tishri, relacionado ao arrebatamento da igreja. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 52, tá? Aí nós temos o dia da expiação, que é o Yom Kippur, que é o dia do perdão, que dá no 10º dia de Tishri. Porque, olha para você que vê que ele está relacionado, que coisa maravilhosa, ele está relacionado dentro do mesmo mês, tá? Aí vamos voltar para o texto de Atos. Quantos dias que Jesus passou com os discípulos após ressuscitar? 40? 40 dias. Tá. Quantos 40 dias? Tá. Ressuscitou 40 dias. Certo? Beleza, 40. Voltemos agora, andemos agora. Quantos dias eles ficaram de oração? 10 dias? 10 dias. Você não pegou, não? Peguei. Os Pegou? 50 dias lá, a primícia, depois de... 50. Vai completar 50 as primícias, que são os primeiros frutos. Iniciou-se a igreja, certo? Primícia. Iniciou-se a igreja. Do primeiro dia de Tishri ao 10º dia, olha para você ver o que está caminhando. Nós temos o arrebatamento da igreja e o Yom Kippur. 10º dia. Foi um dia de o Yom Kippur é o dia da expiação, o dia do perdão. Então, 10 dias, esses 10 dias de clamor, o que vai acontecer nos 10 dias de clamor? Vai haver uma conversão de mais de 3.000 almas. O perdão. Isso aqui está relacionado para nós, gentios. Agora, quando esse dia do perdão está relacionado para Israel, aí nós temos o significado, redenção de Israel, que é Romanos 11, 26 e 27. Por quê? Porque os judeus eles não olham com essa questão nossa aqui de arrebatamento, tá? Isso, dependendo da linhagem de judaica, não há arrebatamento. Tá? Presta atenção, isso aqui é para a igreja, tá? E os judeus conversam da igreja. Estou falando de judaico, de judeu não. É a questão judaica. Tá? Eles que reconheceram Cristo estão inseridos dentro do arrebatamento, porque faz parte da igreja. Tá ok? Tá certinho, né? Então o que acontece? É o dia em que eles também, que eles dizem que é o dia em que Deus ele vai julgar o pecado dos judeus, do povo dele. Então é nesse dia aqui que eles que pode ser perdoado ou não. Tá? A tradição judaica ela olha assim, a Kabbalah da tradição judaica olha assim. É o dia, o Yom Kippur, não é somente dia de perdão, mas também é um dia de lamentação e de choro. Eles não vão vestir nada de couro, vão vestir de pano de saco, vão ficar 24 horas sem se alimentar. É um dia de humilhação. Oh, meu Pai. É um dia de aflição. E a Bíblia Sagrada diz que Deus ele vai poupar a sua igreja da aflição. Ele poupando a igreja da aflição, isso aqui nos leva para o ato profético de quê? Por isso que a vinda de Jesus é eminente. Por isso que a igreja fiel, quando a igreja fiel, aquele que está preparado, ele não passará pela grande tribulação. Porque a tribulação é o dia da aflição. E a igreja é poupada da aflição. Então aqui está relacionado profeticamente, essa celebração do Yom Kippur, está relacionado à grande tribulação. E a igreja não passará por ela. Por quê? Então, os molhos sendo recolhidos, a colheita. Né? Nós vimos isso aí na aula passada, não sei. Nós temos o Sukkot, que é tabernáculos, que é o 15º dia de Tishrei, que aponta para o milênio, tá? Qual o que é? É a habitação. Esse Sukkot, tabernáculo, é a habitação. O que acontece?
Nesse 15º dia de Tishrei, dia 15 de Tishrei, o que os judeus fazem? Ele pode morar numa mansão de ouro. Nesse dia ele prepara uma cabana na frente da casa dele. É assim que celebra. Ele prepara uma cabana na frente da casa dele, com folhas de palmeiras, com rameiras, e ele vai passar a noite nessa cabana. Ela tem que deixar um sentido de que ele possa, dentro da cabana, ver o céu estrelado. Lembrando de que Deus habitou com esse povo no deserto quando eles habitaram em cabanas no deserto. Tá? Então isso aí é relacionado a Deus. Então nós vimos isso aqui também, que o tabernáculo simboliza a pessoa de Jesus. Tá? É o que João vai dizer. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Falando que Jesus tabernaculou. Então o sentido ali de habitar entre nós é Deus, ele tabernaculou. Então vai ter uma expressão, eis o tabernáculo de Deus com os homens, que é o que está em Apocalipse. Ele não está simplesmente falando, né? Ele tem a visão da Nova Jerusalém descendo, mas quando ela desce adereçada, ele não vai falar cidade, ele não vai falar Jerusalém, cidades de paz. Não, ele está falando, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então ele está falando da pessoa de Jesus. Então Jesus, ele tabernaculou com o seu povo. Ele morou no meio do seu povo. Então isso aí é para que eles se lembrem que eles foram peregrinos do deserto, mas que Deus habitou no meio deles. Então a proximidade e aponta para o milênio, tá? Onde no milênio, esta paz do milênio, serão 1000 anos de paz. E o texto do Apocalipse, vamos ler esse texto aí, ó. E se a gente falar, ele ainda continua tabernaculado no meio do teu povo, Tá, na pessoa do Espírito Santo, porque ele está dentro de nós, morando em nós, tá? Apocalipse 21, 1 e 6. Glória a Jesus. 21, de 1 a 6. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, ó. A santa cidade, a nova Jerusalém, que é de Deus, descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarei, tabernaculei, e eles serão o meu povo, e o mesmo Deus está com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais, está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então, este é o tabernáculo. Ele viu a cidade, mas ele vai falar do tabernáculo. Porque no milênio, quem reinará no milênio é Cristo. Por isso ele diz, eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Então, o próprio Deus, ele estará ali com o seu povo. Temos que celebrar as festas bíblicas? Não. Ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou de luas novas, ou de sábados. Colossenses 2, 16, 17. Podemos celebrar as festas bíblicas? Sim. Nós não temos obrigação, como eles, mas nós podemos, porque faz parte, como eu expliquei, já está bem claro, faz parte do contexto da igreja. Isso aí é inquestionável, tá? E esse texto de Colossenses 2, 16 e 17, isso é uma grande graça de Deus, né, para a nossa vida. É? Ó, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles, e te tornaste participantes da raiz e da ceifa da oliveira. Colossenses 2, 16 e 17. Concernente ao que eles, por exemplo, Deus não, na verdade, Deus não separou os povos, ele juntou os povos.
né? Paulo vai dizer isso, dos dois fez um. Então ele não separou, ele uniu na igreja, no corpo dele. Na igreja universal, no corpo dele. E as pessoas não têm essa mentalidade. Então, quando se alguém, claro, que tem gente, quando tem gente celebrando coisas que nem judeu celebra, né? Nego andando de pano de saco, fazendo propósito de pano de saco para baixo, para cima. Isso na verdade não é nem biblicamente pelos judeus. Tinha um contexto para usar pano de saco. Tinha um contexto ali, o contexto de pano de saco era humilhação. Estava acontecendo alguma coisa, né? Exatamente, principalmente em dias de luto, tá? Dias de luto, era simbolizar humilhação mesmo, tá? Não é uma questão de a pessoa fazer um propósito de pano de saco. Não dá licença. Nem judeu fazia isso para ter propósito, para acarretar, para tocar o coração. Quer tocar o coração de Deus? Arrependa-se, converta dos seus maus caminhos, porque Deus virá a nós. Ele falou, aproximai-vos a mim, eu me aproximarei de vós, chegai-vos a mim, vós pecadores, a limpar as mãos. Então ele já manda a gente converter. Isso também eu acho assim, eu tenho certeza, pela bondade de Deus, que isso é uma falta de conhecimento bíblico dos líderes dessas pessoas. É uma falta de conhecimento bíblico. É o que o senhor falou, muitos leigos de Bíblia no nosso meio. Os líderes dessa, porque se eu sou o líder e meus liderados estão assim, isso requer da minha pessoa tomar uma atitude, buscar de Deus se isso é escriturístico ou não. É por isso que nós temos muitas heresias, nós temos muitos contextos no nosso meio que não estão embasados na palavra de Deus. Nós não vimos aqui que o Yom Kippur, que é o dia que eles vestem de pano de saco e andam descalço, nós vimos que é dia de humilhação, dia de arrependimento, de confissão, é o dia que eles estão indo para ser julgados por Deus, aí os camaradas estão andando de pano de saco e descalço para lá fora, se ele quer cumprir isso, então ele está dizendo que ele quer ser julgado por Deus ali agora. Meu Deus do céu. E dentro da mentalidade, e dentro do conceito judaico, a pessoa pode ser perdoada por Deus ou não. É ficar na mão de Deus, né? E aí? Nós sempre estamos na mão deles, mas esse contexto deles é... Mas olhar pelo contexto que a pessoa pratica esse tipo de atitude, gente, vai me desculpar, mas a pessoa que faz esse tal de propósito de pano de saco descalço é heresia. Não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com festa judaica, está aqui. O contexto está aí, agora me prove contra. Não tem. Vai procurar lá, mas Mardoqueu, ele se humilhou. Por quê? Porque estava vindo o quê? Uma ira eminente. Uma ira eminente estava sobre o povo. O que ele falou com Radassa? Se tu não for diante do rei, o livramento nos virá de outra parte. Mas Deus te pôs para isso. Naquele contexto que estava acontecendo ali, né? Aquilo ali é uma forma deles se declarar para Deus a dependência do seu auxílio. Isso. Não tinha recurso, eles estavam à beira da morte. O juízo já estava sobre eles. É morte, gente. São a carta lá de Mardoqueu. Ih, rapaz. Deus é onisciente mesmo. Não é? Quando a gente vê esse Colossenses 2, 16 e 17, a gente vê Deus ali trabalhando na sua onisciência. Ele sabia os tempos que nós ia ter, como que os dias iam ser difíceis. Porque para nós aqui, o nosso calendário e tudo é uma coisa tremenda para nós. Porque se para nós acompanhar essas festas, como elas têm que ser acompanhadas tudo certinho, para nós é uma dificuldade tremenda. É igual o senhor falou, é uma coisa linda para quem quer acompanhar direitinho, certinho, buscar fazer. Isso. A Bíblia não nos rejeita a fazer isso. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, não que Ele não queira que nós fizemos essas festas, mas Ele sabia a dificuldade que ia ser para fazer essas festas. É por isso que o Senhor disse com Saul, eu quero obediência, Saul. E não sacrifício. E não sacrifício. Então aí, né? Então podemos? Sim, podemos. Mas não no ato de eu vou fazer uma barganha com Deus aqui. Não tem nada disso, né? Não há barganha com Deus. A bondade dele, a misericórdia dele são grandes, mas não adianta a gente se barganhar. Não adianta, Deus não está aberto a barganha. Devemos celebrar as festas bíblicas? Aí ficam as interrogações. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocá-vos debaixo do jugo da servidão. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Tá? E da servidão ali, claro que se pegar o contexto todo, ele está falando de toda a lei
ser sacrificial, cerimonial, não a lei moral. Não está falando de lei moral. Se ler ali, nós estamos vendo que no contexto da carta aos Gálatas, o que está em questão ali